Oi, meu nome é Carol. E eu sou o Felipe. E hoje a gente vai te mostrar a nossa viagem para Buenos Aires. E como sempre, tu vai aprender com a gente do melhor jeito. E quando a gente vai planejar uma viagem, o primeiro passo sempre é como chegar no destino. E para isso a gente usou uma estratégia diferente da maioria, que normalmente pega um voo direto da sua cidade para o destino final. Hoje nós moramos na cidade de Balneário Camboriú. Então, tínhamos duas opções disponíveis de aeroportos para sair, tanto Navegantes quanto Florianópolis. Os preços na época, pesquisando direto para Buenos Aires, estavam oscilando mais ou menos entre R$ 1.300 até R$ 1.900, onde os preços mais baratos muitas vezes eram por uma companhia low cost. Vou dar o exemplo da JetSmart, que é uma companhia que tem voo de Florianópolis para Buenos Aires, porém na hora de adicionar as bagagens já se tornava um voo muito caro e não valia a pena. Outra opção que a gente cotou foram as companhias nacionais, porém os voos aí, os preços eles ficavam nessa faixa de valor. Pesquisando um pouquinho, a gente descobriu uma forma muito mais em conta para poder ir e que, de verdade, tornou a nossa viagem muito legal, porque nós adicionamos mais um destino e gastamos quase metade do valor de um voo somente para Buenos Aires. A estratégia que a gente utilizou foi combinar Foz do Iguaçu junto com Buenos Aires. De que forma? Um voo diretamente aqui de Santa Catarina até Foz do Iguaçu, e lá a cidade de Foz fica ao lado da cidade de Puerto Iguaçu, que é o lado argentino, que também tem aeroporto. Então, quando a gente pesquisou os voos internos de Puerto Iguaçu para Buenos Aires, estava muito mais barato. Na época a gente pagou, se eu não me engano, algo em torno de R$ 420 ida e volta. Já o voo que nós escolhemos sair de Florianópolis até Foz do Iguaçu, a gente encontrou uma ótima oportunidade no programa de pontos da Companhia Azul. Então acabou que a gente pagou somente a taxa de embarque desse voo de Floripa até Foz do Iguaçu. Custou mais ou menos, se eu não me engano, talvez uns R$ 90 por pessoa a taxa de embarque, mais os 420. Então, menos de R$ 600 nos custou os voos, porque a gente já tinha os pontos do Azul, mas para quem entende um pouquinho e sabe como comprar essas milhas, o custo mais ou menos seria no máximo uns R$ 500 desse voo. Somado aos 420, R$ 920 ida e volta para Buenos Aires e tendo dois destinos, que é Foz do Iguaçu, Buenos Aires e o Plus, que é Paraguai, que fica ali do ladinho. Um ponto que tem que ter bastante atenção, como a gente pegou um voo interno de Puerto Iguaçu até Buenos Aires, tem que ficar atento em qual aeroporto tu vai descer em Buenos Aires. Ele tem dois aeroportos, então tem um que é bem no centro, bem próximo do Mar del Plata, se não me engano, e outro que é mais afastado da cidade. Quantos minutos? 40 minutos? 40 minutos. 40 minutos. Então tem que ficar atento, dependendo da hora que tu chegar, se tu vai ter transporte, como ir até o teu hotel. Eu sempre recomendo, se possível, buscar o aeroporto mais próximo, que torna mais prático a tua viagem, e mesmo se tu chega, você tem que acordar muito cedo para pegar um voo, ou se você chega muito tarde, fica fácil de conseguir Uber, de conseguir transporte público para poder te locomover. No nosso caso, a gente desceu no aeroporto mais longe, então mais afastado da cidade, que é o Ezeiza, Isso. Se não me engano, e a gente alugou um transporte. Como nós estávamos em 4 pessoas e mais uma criança, a gente acabou dividindo e saiu muito em conta pegar um transporte privado para sair do aeroporto até o nosso hotel. E na hora de pesquisar sobre as hospedagens, a gente viu que tinha opção de Airbnb e hotel. A gente acabou optando por ficar em um hotel, inclusive com uma ótima localização, porém ele não servia café da manhã. Mas a gente ficou tranquilo quanto a isso, porque ele era bem próximo de um mercado, então muito tranquilo de ir fazer as compras básicas. E dentro do nosso quarto também tinha cozinha, então foi super tranquilo para fazer uma refeição rápida antes de sair para conhecer a cidade. Um ponto que é importante destacar em Buenos Aires para você que está indo é o café da manhã. A gente gosta de um café da manhã bem nutritivo, onde tu possa comer bem, justamente para poder passar legal o dia todo. Porém, algo que eu achei incrível em Buenos Aires, eu entrei em contato com vários hotéis, desde hotéis intermediários, alguns até hotéis mais tops, e era quase unanimidade. Nenhum hotel tinha proteína, né? Eles não têm o costume de servir, por exemplo, ovos mexidos na parte da manhã, e a gente, como está cuidando da alimentação, sentiu muita falta disso. Na nossa experiência, a gente achou que não valeria a pena optar por um hotel com café da manhã, porque tinha opções muito mais interessantes sem café da manhã, que te davam um excelente custo-benefício, localização e, no nosso caso, uma excelente oportunidade.
A forma que a gente achou mais vantajosa de fazer a nossa reserva foi uma oportunidade que a gente encontrou no Booking.com, onde nós filtramos as opções que tinham disponíveis por pagamento no local. Então a gente fez a reserva e tinha um compromisso de fazer o pagamento na hora que a gente fizesse o check-in. Quais as vantagens disso? Primeiro ponto, você pode efetuar o pagamento com seu cartão de crédito somente na hora, então às vezes tu vai viajar 6 meses antes, né? Não precisa pagar sua hospedagem com tanta antecedência. Outra questão, você também consegue aproveitar um benefício do governo argentino, que ele te dá 21% de desconto, né, que é o desconto do IVA, se eu não me engano, para pagamentos no cartão de crédito no local. Uma dica extra muito importante é entrar em contato com os hotéis antes para confirmar como eles vão cobrar essa reserva. A maneira que fica mais vantajosa para os brasileiros é pedir para o hotel cobrar em pesos argentinos. Dessa forma, o seu cartão vai fazer a conversão, vai te dar a opção ali da melhor cotação, que é o dólar blue, né, o dólar paralelo, e você não vai ter surpresa na sua fatura. E aproveitando, eu vou deixar o link aqui da hospedagem que a gente ficou em Buenos Aires, porque a gente gostou muito, ela era muito bem localizada, como eu falei, próximo de um grande shopping, então muitas opções de alimentação próxima e também perto de um mercado. Como a gente optou por fazer o café da manhã no quarto, essa foi uma ótima localização. E depois dessa viagem da Argentina, a gente descobriu uma dica que eu acho que nos últimos anos foi a melhor descoberta que a gente fez no mundo das viagens. Nós descobrimos uma forma de você poder se hospedar no mundo inteiro, nas cidades mais turísticas, mais desejadas e o melhor, não pagando praticamente nada, né? Uma hospedagem que sai praticamente de graça. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do nosso canal, procura lá que eu garanto que tu vai te surpreender. E se tu ficou até agora nesse vídeo, aproveita para deixar o teu like, se inscreve no canal, porque a gente vai ter muitas viagens e muito conteúdo daqui para frente e com certeza tu vai encontrar ótimas opções para economizar e viajar para o teu destino dos sonhos. A moeda oficial da Argentina é o peso, só que a diferença de cotação no Brasil é muito alta, então qualquer simples coisa que você vai comprar vai custar muitos pesos. Então, para quem está pensando em levar dinheiro, pensa bem, porque às vezes num jantar, num almoço, você vai ter que levar uma sacola de dinheiro para fazer o pagamento. Inclusive, a gente passou por isso. Então, a minha dica é, usa os cartões de créditos globais. Nós utilizamos o cartão da Wise e o cartão da Nomad. Para quem quer levar dinheiro, e em algumas situações até é interessante você sempre ter um pouco de dinheiro, eu recomendo a Western Union. Tem várias agências espalhadas pela Argentina, é super prático também de utilizar. Porém, se eu fosse você, eu teria sempre alguns pesos como segurança, para quando o cartão não passar, ou de repente para um Uber, para um táxi, alguma coisa assim, e a maior parte dos gastos concentraria no cartão de crédito. Para quem não conhece a Wise ou a Nomad, vale a pena você conhecer, nós vamos deixar os links aqui para você também estar abrindo a sua conta, porque pagar com cartão de crédito aqui do Brasil não é uma boa ideia. Os cartões de crédito no Brasil, eles vão te cobrar o IOF e também o spread do dólar. Na prática, se você for comparar com um cartão de crédito global carregado em dólar, a diferença chega a ser quase 10%. Então, a maneira mais econômica é sim usando o cartão de crédito global. Como se locomover dentro de Buenos Aires? Bom, Buenos Aires é uma cidade bem grande, a gente achou, assim, os pontos turísticos eles são bem espalhados, tem vários bairros com atrações diferentes. Então, na nossa viagem, como a gente estava em 4 adultos e uma criança, a gente optou sempre por usar o Uber. Não é a opção mais em conta, mas como a gente dividiu esse valor do Uber, para nós acabou saindo às vezes mais barato que andar de ônibus. Mas tem a opção de metrô, opção de ônibus e uma dica que a gente quer deixar aqui para vocês, que se a gente tivesse visto antes, talvez a gente optaria por essa opção, é o ônibus de 2 andares, né? Aquele famoso ônibus que faz o city tour pela cidade. A vantagem de você utilizar essa forma de locomoção é que ele percorre ao longo do dia todo todos os pontos turísticos. Se eu não me engano, a cada 30 minutos ou 20 minutos você tem um ônibus passando. Então, é muito prático para você ir conhecendo a cidade, poder aproveitar bem o teu roteiro, conhecendo os restaurantes, padarias e aproveitando a gastronomia de Buenos Aires, sem se preocupar com chamar Uber, sem se preocupar em estar olhando o mapa para onde ir. Você acaba conhecendo todos os lugares de uma forma prática, eficiente e barata.
Para quem quer fazer no modo econômico, tanto ônibus quanto metrô, é muito barato. Muito barato que eu digo assim, é centavos. A média de Uber das corridas que a gente fazia, eu acho que dava entre 15 a 20 reais. Então, todo dia a gente ia e voltava, né? Agora, tu vai comparar com um ticket de metrô, eu acho que realmente era centavos, né? A gente optou por ter um pouquinho mais de conforto na viagem e como estávamos em mais pessoas, fez sentido. Uma das partes que a gente mais ama de viajar, com certeza, é conhecer a gastronomia do local. E a gente já tinha ouvido falar, né, da carne, que é muito famosa na Argentina, e a gente provou e aprovou realmente o corte das carnes é diferenciado, mas a gente não ficou só na carne, a gente teve outras experiências que a gente também quer comentar aqui nesse vídeo e deixar de dica para quem gosta de experiências novas e diferentes. É importante destacar para você que já está com plano de ir para a Argentina e olhou alguns vídeos de 2023, teve uma grande mudança significativa de lá para cá. Teve a mudança no presidente, então o câmbio da Argentina ele oscilou bastante e não está mais tão vantajoso e tão barato como você vai encontrar em diversos vídeos, né? Na nossa experiência, a gente ainda pegou uma condição muito boa, estava muito barato ir em excelentes restaurantes, mas agora, fazendo um comparativo de preço, a gente percebeu que, principalmente a gastronomia, aumentou bastante. Ainda vale a pena? Sim. Comparado ao Brasil, eu acho que não está tão mais caro do que você passear aqui pelo Brasil, comparado com outros destinos, como a Europa, enfim, preços muito mais acessíveis aqui na América Latina. E além das carnes, a Argentina também é muito famosa pelos vinhos. Lá a gente encontrou rótulos de vinho que aqui no Brasil estavam 4 vezes, 5 vezes mais caro. Então, para quem gosta, já separa um lugar na mala, porque vale a pena comprar por lá. Falando um pouco dos restaurantes que a gente foi, que a gente quer destacar aqui para vocês, que acho que vale a pena pesquisar e visitar quem puder. A gente foi no Dom Julio, que é uma churrascaria, né, famosa, acho que é a mais famosa de lá. Aprovado, muito boa comida. Nós fomos também num restaurante armênio, que também é um dos mais bem avaliados da cidade. Ele é bem diferente, a comida muito gostosa e esse sim foi muito barato quando a gente foi. E o terceiro, que aí é uma parrilha asiática, o famoso El Niño Gordo. Esse restaurante ele só tinha reserva só para 2024, né? A gente foi ano passado, em 2023, mas a gente deu a sorte de conseguir uma mesa dentro do restaurante. Então, se tu quer saber um pouquinho mais de como foi essa experiência nesse restaurante, que é totalmente diferente de tudo que a gente já tinha visto, no nosso Instagram a gente tem os destaques um pouquinho dessa experiência. Segue, vou deixar aqui, passeando pela tela, o nosso @. Quem quiser, nos destaques vai ter um pouquinho mais sobre essa viagem. E, por favor, não faça o que a gente fez de querer ir nos melhores restaurantes da Argentina sem nem entrar no site, sem falar, sem mandar uma mensagem. Como a Carol explicou, alguns lugares você não vai conseguir ir sem ter reserva, alguns lugares você vai ter que ficar por um bom tempo na fila e às vezes nem consegue entrar. Então, por favor, pesquisa ali os lugares mais badalados, mais famosos, já faz a reserva antes para não ficar, de repente, sem ir naquele restaurante favorito, naquele restaurante que você gostou. E, no geral, Buenos Aires é uma cidade muito acessível. A maioria dos pontos turísticos, eles são gratuitos. Tu faz muita coisa pela cidade caminhando, realmente vivendo a atmosfera da cidade. Muitos locais não cobram entrada, ou quando cobram, né, que nem o Jardim Japonês, é muito barato. A gente pagou R$8, eu acho, para nós dois. Então, realmente é uma cidade muito acessível em termos de cultura, de experiência. A cidade mesmo já vale a pena a visita. Quanto tempo passar em Buenos Aires? Nós foram 4 dias? Isso, foram 4 dias. Acredito que entre 4 a 5 dias é o tempo ideal, né? Para nem ficar muito tempo no destino e tornar repetitivo algumas coisas e também para não deixar nada legal de fora. E para quem gosta de compartilhar tudo da viagem no Instagram, ou enfim, ficar conectado, é importante já se programar quanto ao chip de internet. A gente escolheu comprar, como a gente sempre faz, normalmente no local. A gente não costuma ir já com a internet, salvo algumas viagens que são mais longas ou para destinos que são muito difíceis de se comunicar. Mas para essa ocasião, para essa viagem, a gente optou por comprar no mercado mesmo o chip e ativar um plano de internet. O chip, se eu não me engano, a gente comprou num quiosque que ficava dentro do mercado, foi um chip da Claro,
e aí você colocava no celular, entrava no site, escolhia o plano de dados. Eu acho que foi algo em torno de 10 GB, mais ou menos uns R$ 20 por durante 30 dias. Então, a gente estava super bem servido. Se você não é um viajante experiente, né, não tem o costume de viajar e também não lida muito ali no portunhol, de repente vale a pena, nas suas primeiras viagens, comprar um chip já diretamente no Brasil para não passar perrengue e já chegar conectado lá. Nesse vídeo a gente não vai entrar no mérito das atrações, enfim, dos pontos turísticos de Buenos Aires, mas se vocês tiverem interesse para saber onde a gente foi, o que a gente visitou, comenta aqui abaixo que a gente grava um vídeo falando sobre isso. E a gente quer deixar aqui a nossa recomendação para quem ainda não conheceu Buenos Aires, se programe, vá, porque vale muito a pena. É uma viagem relativamente perto, então você consegue fazer num feriadão, de repente com a família. É uma cidade maravilhosa, com muitas atrações, muita coisa para a gente ver caminhando, então a gente super indica viajar para Buenos Aires. Nós podemos dizer que é um destino que com certeza voltaríamos. Buenos Aires é um lugar aqui na América Latina que fica relativamente próximo, dependendo de onde você está no Brasil. Por não ser um local que você precisa ficar tantos dias, dá para aproveitar de repente um feriadão, passar com a família. E eu acho que tem para todo estilo de viajante, desde a pessoa que gosta de uma viagem um pouco mais de luxo, pegando bons hotéis, tendo, né, experiência nos melhores restaurantes. A gastronomia de lá, gente, é incrível. E se tu quer saber quanto custou a nossa viagem para Buenos Aires, a gente fez uma planilha detalhada de todos os custos, transporte, alimentação, passagem aérea, hotel. Então, se tu quiser saber quanto saiu por pessoa ou por casal, comenta aqui embaixo que a gente traz esse conteúdo para vocês. Então é isso aí, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal, de mandar para aquele teu amigo que está a fim de viajar. Isso é muito importante para o YouTube entender que você gostou do nosso conteúdo e para tu estar juntinho aqui da gente, acompanhando as novidades das nossas próximas viagens e das dicas que a gente vai trazer daqui para frente para vocês.